A sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos ordenou cerca de 1.500 soldados do exército do país para que se preparem para um possível deslocamento para Minnesota. O Eliseu Caetano tem mais informações, chega ao vivo com a gente. Bom dia mais uma vez, Eliseu. Oi, Danúbia, muito bom dia novamente para você, para o Marcelo e para todos que acompanham a programação da Jovem Pan. Voltamos a falar ao vivo, direto dos Estados Unidos, 7 horas da manhã com 2 minutos nesse momento aqui na costa leste do país. A temperatura de momento no sul da Flórida na casa dos 13 graus Celsius no início da manhã deste domingo, e aqui estamos numa espécie de alerta total. O Departamento de Defesa, ou o atual Departamento de Guerra dos Estados Unidos, colocou cerca de 1.500 soldados em prontidão para um possível envio ao estado do Minnesota. Isso porque lá no estado já há cerca de 2.500 agentes do ICE, o equivalente à Polícia Federal aí no Brasil, e diversas outras agências de segurança realizando tanto patrulhas de dia e de noite, quanto blitz e diversas operações focadas no combate à imigração irregular, ou como a gente costuma habitualmente chamar, contra a imigração ilegal. O estado de Minnesota concentra um grande número de imigrantes indocumentados, de imigrantes ilegais, né, é o termo que comumente é usado, e nos últimos pelo menos 3, 4 meses eclodiu de manifestações depois que Donald Trump decidiu realizar essa série de ações lá para coibir, né, o aumento do número de imigrantes indocumentados nessa região do país e também, é claro, prender imigrantes indocumentados que têm recordes, que têm registros criminais. Boa parte da população do Minnesota segue realizando quase que diariamente manifestações nas ruas, não apenas da capital, mas das principais cidades daquele estado, e agora vem essa novidade. Tudo porque essas manifestações não estão sendo pacíficas, elas estão registrando confrontos e confrontos violentos entre os agentes da lei e imigrantes documentados e moradores, muitos deles documentados, que estão lutando pela liberdade desses imigrantes que vivem por lá. E aí, por conta disso, o Pentágono ordenou que pelo menos 1.500 soldados da ativa fiquem de prontidão a partir de hoje, a partir deste domingo, para um possível deslocamento para o estado de Minnesota, em meio a esses grandes protestos aí contra a ofensiva do governo federal de ampliar as deportações e após os últimos confrontos que resultaram em tragédia, né? A gente acompanhou há 2 semanas aqui na programação da Jovem Pan, praticamente ao vivo, em tempo real, a morte da Renee Good, uma americana de 37 anos. Ela havia sido parada numa blitz na cidade de Minneapolis, não acatou o pedido do oficial para dar os documentos e sair do carro. Ela avançou com o carro numa tentativa de fugir da blitz, acabou praticamente quase atropelando alguns oficiais e recebeu 4 tiros e infelizmente faleceu ali no local. Ela morreu a menos de 1 quilômetro de onde há alguns anos faleceu George Floyd, um homem negro que foi morto asfixiado por um policial também durante uma abordagem mal sucedida. 3 dias depois da morte da Renee Good, uma outra situação muito parecida aconteceu também, Danúbia, a menos de 4 quilômetros do local, né? Os policiais estavam fazendo uma blitz, pararam um carro que estava cheio de imigrantes da Venezuela, todos indocumentados, todos com recordes criminais na Venezuela e nos Estados Unidos. Eles fugiram, os agentes foram interceptados por populares, apanharam dos populares, atiraram e acabaram atingindo a perna de um homem. A situação por aqui nesse quesito segurança e imigração ainda está muito confusa, especialmente nos estados que são liderados por democratas. E aí agora, mais essa novidade, Donald Trump endurecendo, dobrando a aposta contra a imigração irregular aqui nos Estados Unidos. Danúbia. Muito obrigada pelas suas informações, Eliseu, até mais. Mônica, vem com a gente comentar, né, esse assunto, esse endurecimento por parte de Donald Trump.
Pois é, a gente estava comentando mais cedo desses problemas internos que o Trump está enfrentando e que estão se acirrando. Já está um clima de guerra civil, especialmente no estado do Minnesota. O prefeito de Minneapolis já foi para a televisão dizer: saiam, eu quero o ICE fora da minha cidade, porque isso acirra muito os ânimos da população americana que não aceita, e aliás, não só no Minnesota, em vários estados, mas ali é uma região onde tradicionalmente a população se engaja muito na defesa dos imigrantes, dos estrangeiros, que hoje é uma pauta. O Trump está cumprindo uma promessa de campanha, mas ele nunca falou que ia ser desse jeito, com essa truculência, com um absoluto desrespeito às leis. A morte da Renee Good contradiz todos os procedimentos que estão escritos nos regimentos americanos de como a polícia deve fazer abordagens, deve fazer enfrentamentos, inclusive de ameaça de veículos em movimento. Então, o ICE está abusando, está se excedendo e a população está cansada, falou: chega. O que aconteceu com George Floyd há alguns anos pôs o povo na rua, agora vai ser a mesma coisa, só que com muito mais raiva, com muito mais violência. Ele está matando americanos, a população americana não vai aceitar, e o Trump tem uma bela de uma batata quente nas mãos aí, porque ele não pode ir contra a sua própria população, mas também fica difícil ele voltar atrás numa promessa que ele fez na campanha para o pessoal do MAGA, que continua querendo que o problema da imigração seja resolvido. Não há de ser matando gente.